Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O segundo livro dos Reis, capítulo 1. A doença do rei Acasias. E depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel, e depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu. Então enviou mensageiros para consultar a Baal-zebu, Deus de Ecrom. Lê esse Deus aqui com D minúsculo. Se sararia daquela doença. Mas o anjo do Senhor Jeová disse a Elias o tisbita: levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e diz-lhes: porventura não há Deus em Israel? Para irdes consultar a Baal-zebu, Deus de Ecrom. Lê esse Deus aqui com D minúsculo. E por isso, assim diz o Senhor Jeová: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para ele, e ele lhes disse: por que voltaste? E eles lhe disseram: um homem saiu ao nosso encontro e nos disse: ide, voltai para o rei Acasias, que vos mandou, e dizei-lhe: assim diz o Senhor Jeová, porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-zebu, Deus de Ecrom. Lê esse Deus aqui com D minúsculo. Portanto, da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E o rei Acasias lhes disse: qual era a aparência do homem que veio ao vosso encontro e vos falou estas palavras? E os mensageiros lhe disseram: era um homem peludo e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse Acasias: é Elias, o tisbita. Fogo no céu destrói 100 homens. Fogo do céu destrói 100 homens. Então o rei Acasias lhe enviou um capitão de 50, e subindo a Elias, porque eis que Elias estava sentado no cume do monte, disse-lhe o capitão: homem de Deus, o rei diz: desce. Mas o profeta Elias respondeu e disse ao capitão de 50: se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e consumiu ao capitão e aos seus 50. E tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50. E tornou o rei Acasias a enviar-lhe outro capitão de 50, com os seus 50. Ele lhe respondeu dizendo: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. E respondeu Elias: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e o consumiu, a ele e os seus 50. O capitão e os seus 50. E tornou o rei a enviar um terceiro capitão de 50 com os seus 50. Então subiu o capitão de 50
e chegando, pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe, dizendo: Homem de Deus, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém agora, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor Jeová disse a Elias: Desce com este, não temas. E levantou-se Elias e desceu com o capitão ao rei. E disse-lhe: Assim diz o Senhor Jeová: Por que enviaste mensageiros a consultar a Baal-zebu, Deus de Ecrom? Lê esse Deus aqui com D minúsculo. Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama a que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu Acasias, conforme a palavra do Senhor Jeová, que Elias falara, e Jorão começou a reinar no seu lugar, no ano 2º de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. O mais dos atos de Acasias, tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Elias é elevado aos céus, e o reinado de Jorão. Capítulo 2. Sucedeu que, quando o Senhor Jeová estava para elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: Fica aqui, porque o Senhor Jeová me enviou a Betel. Porém Eliseu disse a Elias: Vive o Senhor Jeová e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor Jeová hoje tomará o teu senhor Elias por sobre a tua cabeça? E Eliseu disse: Também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica aqui, porque o Senhor Jeová me enviou a Jericó. Porém Eliseu disse: Vive o Senhor Jeová e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor Jeová hoje tomará o teu senhor Elias por sobre a tua cabeça? E Eliseu disse: Também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse a Eliseu: Fica aqui, porque o Senhor Jeová me enviou ao Jordão. Mas Eliseu disse: Vive o Senhor Jeová e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas e pararam defronte deles de longe. E assim ambos pararam junto ao Jordão. E assim Elias e Eliseu pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para os 2 lados e passaram ambos em seco. Aconteceu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu:
pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Repetindo, aconteceu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse Elias: coisa difícil pediste. Se você me vê quando eu for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E aconteceu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Eliseu, o sucessor de Elias. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. Então, pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Também tomou a capa de Elias, que dele caíra, retornou e parou à margem do rio Jordão. E tomou Eliseu a capa de Elias, que de Elias caíra, feriu Eliseu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte de Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra, e disseram-lhe: eis que agora entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir para buscar a teu Senhor. Pode ser que o elevasse o Espírito do Senhor Jeová e o lançasse em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém Eliseu disse: não os envieis. Mas eles insistiram com Eliseu, até que, constrangido, disse-lhes: enviai. E enviaram 50 homens, que buscaram a Elias por 3 dias, porém não o acharam. Quando voltaram para Eliseu, pois Eliseu ficara em Jericó, Eliseu disse-lhes: eu não vos disse que não fosseis? E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é boa a situação desta cidade, como o meu senhor Eliseu vê, porém as águas são más e a terra é estéril. E Eliseu disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E o trouxeram. Então foi Eliseu à fonte das águas, fonte das águas, jogou sal nela e disse: assim diz o Senhor Jeová: sararei a estas águas, e não haverá mais nelas morte, nem esterilidade. Ficaram então puras aquelas águas até o dia de hoje,
conforme a palavra que Eliseu tinha falado. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns meninos saíram da cidade e zombando dele diziam: sobe careca, sobe careca, sobe calvo, sobe calvo. E virando-se Eliseu para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor Jeová. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. E dali foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. A guerra de Jorão contra os Moabitas. Capítulo 3. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor Jeová, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fizera Israel pecar. Não se apartou deles. Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava de tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Aconteceu, porém, que, morrendo o rei Acabe, o rei dos Moabitas se rebelou contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. E mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei dos Moabitas se rebelou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse Josafá: subirei e serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E Josafá disse: por que caminho subiremos? Então disse Jorão: pelo caminho do deserto de Edom. E partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e não havia água para o exército e nem para o gado que os seguia. Então disse o rei de Israel: o Senhor Jeová chamou a estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos Moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor Jeová por ele? E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor Jeová, para que consultemos ao Senhor Jeová por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. E disse o rei Josafá: está com ele a palavra do Senhor Jeová. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com Eliseu. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor Jeová chamou a estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos Moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor Jeová dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá,
rei de Judá, não olharia para ti e nem te veria. Ora, pois, trazei-me um músico. E aconteceu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor Jeová. E disse Eliseu: assim diz o Senhor Jeová: fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor Jeová: não vereis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor Jeová. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos, e ferireis a todas as cidades fortes, todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis, entupireis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. E aconteceu que, pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejarem contra eles, convocaram a todos os que cingiam cinto, e daí para cima, e puseram-se na fronteira. E levantando-se de madrugada, ao brilhar o sol sobre as águas, viram os moabitas diante de si as águas vermelhas como sangue, e disseram: isto é sangue. Certamente os reis se destruíram à espada e se mataram um ao outro. Vamos pegar o despojo, moabitas. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles, e ainda entraram nas suas terras, ferindo ali também os moabitas. Arrasaram as cidades, e cada um lançou pedras em todos os bons campos. Assim também entulharam e entupiram todas as fontes de água, cortaram todas as boas árvores, e só em Quir-Aresete deixaram ficar os muros. Mas os fundeiros a cercaram e a feriram. Mas, vendo o rei dos moabitas que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que sacavam a espada para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. Então tomou a seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e o ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande indignação em Israel. Por isso retiraram-se dele e voltaram para a sua terra. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Capítulo 4. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor Jeová. Porém veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem seus escravos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse Eliseu: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos
vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. Então deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. Ela foi e se trancou com os seus filhos. Eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. Aconteceu que, enchendo todas as vasilhas, disse a seu filho: trazei-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, o qual lhe disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Eliseu e a sunamita. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual o convidou para comer pão. E sucedeu que, todas as vezes que Eliseu passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ponhamos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Assim, vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que um dia Eliseu chegou ali, recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando-a ele, ela se pôs diante dele, porque lhe dissera: diz-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse Eliseu: que se há de fazer por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Por isso disse Eliseu: chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E Eliseu disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para se encontrar com seu pai, que estava com os trabalhadores que faziam a colheita. E disse a seu pai: ai, a minha cabeça! Ai, a minha cabeça! Então seu pai disse a um moço: leva-o à sua mãe. E o moço o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até ao meio-dia e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. E chamou a seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte.
repetindo. E chamou a seu marido e disse: manda-me agora um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse o seu marido: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse a seu marido: tudo vai bem. Então pôs os arreios na jumenta e disse ao seu moço: guia o animal e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela então e foi ao homem de Deus ao Monte Carmelo. E aconteceu que, vendo-a o homem de Deus de longe, disse a Gease, seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai tudo bem? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Gease para retirá-la. Disse, porém, Eliseu, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma está triste de amargura, e o Senhor Jeová me encobriu e não me revelou. E disse ela a Eliseu: pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? E Eliseu disse a Gease: cinge os teus lombos, toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Vai e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino a Eliseu: vive o Senhor Jeová, e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então Eliseu se levantou e a seguiu. E Gease foi na frente deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe trouxe a notícia dizendo: o menino não despertou. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino estava morto sobre a sua cama. Então entrou Eliseu e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor Jeová. E subiu à cama e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois desceu e andou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir. E novamente se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Gease e disse: chama esta sunamita. Ele a chamou e ela veio. E disse a Eliseu: toma o teu filho. E entrou ela, se prostrou a seus pés e se inclinou à terra, tomou o seu filho e saiu. Eliseu em Gilgal. E, voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço Gease: põe a panela grande no fogo e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então dele saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira
e colheu dela, enchendo a sua capa de frutas amargas. Então veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conheciam. Assim deram de comer para os homens. E aconteceu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém Eliseu disse: Trazei farinha. E deitou e colocou a farinha na panela e disse: Dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela. E um homem veio de Baal-Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e as espigas verdes na sua palha, e disse: Dá ao povo para que coma. Porém seu servo disse: Como hei de pôr isto diante de 100 homens? E disse Eliseu: Dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor Jeová: comer-se-á e sobejará. Então os serviu e comeram, e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor Jeová. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus, o Cristo de Nazaré, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida e com a vida de todos os teus familiares e amigos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Há poder no sangue do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Paz seja convosco. Palavra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Maria segundo a carne, e Filho do Deus vivo, segundo o Espírito Santo. Com letras bem grandes: paz seja convosco. Glória a Deus. Amém.